Bem-vindos a mais uma leitura mágica. Antes de tudo, clique no like, ative o sininho e se inscreva no canal. Ah, dê uma olhada na sugestão de leitura. Vamos à nossa história de hoje. O Motim, de Alphonse de Lamartine. Quando Colombo deixou as Ilhas Canárias e entrou com as 3 pequenas caravelas no Oceano Desconhecido, as erupções vulcânicas em Tenerife iluminavam o céu e se refletiam no mar, disseminando terror entre os marinheiros. Pensavam que era a espada flamejante do anjo que expulsou o primeiro homem dos jardins do Éden, empenhado agora em fazer voltar aqueles presunçosos que forçavam a entrada proibida de terras e mares desconhecidos. O capitão ia de embarcação em embarcação, explicando em palavras simples a ação dos vulcões, até os homens perderem o medo. Mas quando o pico de Tenerife mergulhou no horizonte, uma grande tristeza caiu sobre os homens. Era a última baliza, o mais longínquo marco no mar do velho mundo. Foram tornados de indizível terror e solidão. O capitão reuniu os marinheiros na nau Capitânia e falou sobre as muitas coisas que poderiam encontrar no maravilhoso mundo novo. As terras e ilhas, os mares, reinos, as riquezas, a vegetação, o pôr do sol, as minas de ouro e a areia coberta de pérolas e planícies cobertas de especiarias. As ricas descrições nas cores brilhantes da imaginação do capitão encheram os marinheiros de esperança. Mas, à medida que atravessavam o oceano jamais trilhado e os dias se sucediam em ondas se elevando e desmanchando entre eles e o horizonte misterioso, novamente enchiam-se de medo. Faltava-lhes coragem para navegar avançando pelo longínquo desconhecido. A bússola vacilava e já não apontava o norte, trazendo confusão a Colombo e aos pilotos. Os homens entraram em pânico, mas o resoluto comandante os encorajou mais uma vez. Assim, apoiados na fé e na esperança de Colombo, continuaram navegando no mar sem rotas. Certo dia, uma gaivota sobrevoou os mastros e os homens viram nela uma testemunha a confirmar as histórias de Colombo. Na manhã seguinte, os rolos de nuvens distantes, como aqueles que se acumulam em volta do topo das montanhas, tomaram a forma de penhascos e colinas assomando no horizonte. O grito "Terra!" saiu de todos os lábios. Segundo as previsões de Colombo, deviam estar ainda muito longe de qualquer terra. Mas, temendo desencorajar os homens e, a falta de um amigo confiável e de coração firme a quem pudesse contar esse segredo, guardou seus pensamentos para si mesmo. Na longa travessia, Colombo conversava com os próprios pensamentos, com as estrelas e com Deus, seu protetor. Passava os dias anotando o que observava e as noites na ponte de comando com os pilotos, estudando as estrelas e vigiando o mar. Voltou-se para dentro de si mesmo. A sua gravidade impressionava os companheiros, ora cheios de respeito, ora cheios de espanto e desconfiança. A cada manhã, as naus bojudas prosseguiam rumo ao fantástico horizonte que a bruma da tarde levara os marinheiros a tomar por terras. Seguiam navegando no oceano sem fundo e sem fronteiras. Gradualmente o terror e a insatisfação se insinuaram de novo entre a tripulação. Começaram a imaginar que o vento constante que os impedia para o oeste soprava eternamente naquelas regiões e que, quando chegasse a hora de voltarem, esse mesmo vento impediria o retorno, pois certamente as provisões de comida e água não durariam o suficiente para vencerem a distância para o leste na imensidão dessas águas. Os homens começaram a murmurar contra a aparente e infrutífera obstinação do capitão, culpando-se por obedecê-lo, quando essa obediência poderia significar o sacrifício da vida de 120 marinheiros. Mas, a cada vez que os murmúrios começavam a eclodir no motim, a providência parecia enviar sinais de terra, que transformavam as queixas em esperanças. No fim da tarde, passarinhos de espécies que constroem ninhos em moitas e arbustos dos jardins esvoaçavam em torno dos mastros. As asas delicadas e os trinados alegres não davam sinais de cansaço, ou do pavor que se nota nos passarinhos varridos para o mar por uma tempestade, e a esperança retornava. As algas verdes, na superfície do mar, pareciam com milho embalado pelo vento, ainda sem espigas. A vegetação no fundo da água deliciava os olhos dos marinheiros cansados da infindável extensão do azul. Mas logo as águas se tornaram densas demais,
despertando o receio de que se emaranhassem na quilha e no leme, fazendo-os prisioneiros eternos nas florestas do oceano, como os navios presos no gelo dos mares do norte. Assim, tão terrível é o desconhecido para o homem que cada júbilo se tornava medo. O vento cessou. A calma dos trópicos alarmava os marinheiros. Viram uma baleia imensa dormindo nas águas. Imaginavam monstros tenebrosos no fundo do mar que devorariam seus navios. O curso das ondas os levava a correntes e não podiam desviar as naus, por falta de vento. Temiam estar se aproximando das cataratas do oceano, carregados na direção do abismo onde se derramam as águas do dilúvio. Rostos irados se reuniam em torno dos mastros. Os murmúrios se elevavam cada vez mais alto. Falavam em forçar os pilotos a mudar o rumo e jogar o capitão no mar. As expressões e ameaças dos homens revelaram os planos a Colombo. Enfrentou a situação, desafiando-os com sua calma e desconcertando-os com sua frieza. Novamente a natureza veio em seu auxílio, trazendo uma brisa do leste a um mar tranquilo. Antes do fim do dia, ouviu-se o primeiro "Terra à vista!" do alto do tombadilho. Toda a tripulação, repetindo o grito de segurança, de vida e de triunfo, caiu de joelhos no convés cantando o hino Glória a Deus nas alturas. Depois subiram nos mais altos mastros, no topo das vergas e cordames, para ver com os próprios olhos a terra nova que procuravam. Mas a aurora rapidamente destruiu mais essa esperança. A terra imaginária desapareceu com a névoa da manhã, e mais uma vez os navios pareciam navegar numa infindável selva de água. O desespero se apossou dos homens. Ouviu-se de novo o grito "Terra à vista!", mas os marinheiros acharam que não passava de outra ilusão. Nada exaure mais o coração do que falsas esperanças e as amargas decepções. Altos brados de indignação contra o comandante partiam de todos os lados. A água e o pão escasseavam. O desespero se tornou fúria. Os homens decidiram virar a proa dos navios na direção da Europa e navegar contra os ventos que tinham ajudado o capitão, a quem pretendiam acorrentar ao mastro da própria nau e entregá-lo à vingança da Espanha, se algum dia alcançassem o porto. As queixas agora eram clamorosas. O comandante os refreou apenas com sua calma contenção. Pediu aos céus a decisão do impasse. Não se esquivou. Ofereceu sua vida como penhor, desde que tivesse confiança para que concedessem mais 3 dias. Jurou que, se ao fim dos 3 dias a terra não fosse visível no horizonte, atenderia ao desejo deles e rumariam para a Europa. Os amotinados concordaram com relutância, concedendo-lhe 3 dias de prazo. Ao nascer do sol do segundo dia, viram juncos arrancados recentemente flutuando perto dos navios, um tronco cortado a machado, um pedaço de madeira entalhada, um ramo de piuriteiro florido e, por fim, um ninho num galho quebrado pelo vento. Com a mãe passarinha chocando os ovos, passaram flutuando na superfície. Os marinheiros içaram para bordo essas provas vivas da proximidade da terra. Era uma mensagem da costa, confirmando as promessas de Colombo. Eufóricos e arrependidos, os amotinados se lançaram aos pés do capitão que tinham insultado na véspera, implorando perdão pela desconfiança. À medida que o dia passava e a noite avançava, surgiam novas evidências de que a costa estava muito próxima. Aromas maravilhosos, inteiramente desconhecidos, chegavam aos navios, trazidos por um vento terral. E ouvia-se o estrondo de ondas contra as rochas. A madrugada se espalhou no céu, erguendo gradualmente acima das ondas a silhueta de uma ilha. As extremidades distantes se perdiam na névoa matinal. O sol se levantou brilhando sobre a terra, que se elevava de uma praia amarelada até os píncaros das montanhas, cuja cobertura verde escura se destacava em forte contraste contra o azul claro do céu. A espuma das ondas se espalhava na areia amarela. Florestas de árvores imensas se estendiam, uma sobre a outra, em terraços sucessivos. Vales verdes e grutas profundas ofereciam um vislumbre da selva misteriosa. Assim, apareceu a terra dourada de promessas, as terras de futuras grandezas, a Cristóvão Colombo, capitão do oceano.